queremos convidar agora a Daniela Ebert. Ai, tu, Dani? A nutricionista integrativa e especialista em Ayurveda. Boa tarde, então. Meu nome é Daniela. Eu não sou tão boa palestrante que nem meus colegas, por isso que eu preciso de cola, tá, gente? Então, vou contar um pouquinho como eu cheguei no Ayurveda. Eu sou nutricionista, então, né? Formada há mais de 20 anos. E eu estava também num dilema profissional. Meu emprego estava me deixando, assim, doente. Estava muito mal, muito ruim. Que chegou a um ponto, assim, que eu tinha enxaquecas frequentes. Eu estava muito estressada. A água me doía o estômago, sabe? Eu não conseguia mais comer, não conseguia mais dormir, tive que fazer tratamento para enxaqueca, tive que tomar remédio para dormir. E mesmo como nutricionista, eu estava perdidaça na vida, assim, nada mais me ajudava, eu não conseguia mais me ajudar. E daí, eu me lembro exatamente no dia que aconteceu, então, de noite, era um sábado à noite, e eu fui dormir, e eu sou religiosa, eu acredito muito em Deus. Então, para mim, eu tenho Deus no céu e Ele nunca me negou nada. E eu pedi, Deus, por favor, me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa. E no domingo de manhã, eu estava com o meu uniforme do domingo, né, pijama, roupão e pantufa, e a minha xicrinha de café. E olhando para fora, assim, e daí veio aquela palavra na minha mente, assim, Ayurveda. Eu nem sabia o que era. Fui correndo para o senhor Google procurar o que era o Ayurveda, né? Li sobre e já me identifiquei, porque, querendo ou não, é uma área de alimentação, né? Não só alimentação, mas trabalha com isso. Então, na segunda-feira, eu já comecei a procurar escolas que eu pudesse fazer o curso online, porque eu ainda trabalhava todos os dias, né? Batia ponto. Então, eu fiz o curso, me inscrevi, comecei na mesma hora e assim me apaixonei e comecei a aplicar em mim. Como nutricionista, eu batia muitas vezes com a questão ayurvédica porque as coisas meio que não fechavam assim. Tipo, eu fui ensinada que eu tinha que comer um pratão de salada crua antes das refeições, né? Porque isso é fibra, ia fazer a base ali no meu estômago para que eu não ingerisse muita gordura, proteína, carboidrato depois. Para o Ayurveda, não. Para o Ayurveda, eu tinha que comer a salada cozida. E eu tinha muitos gases, muita indigestão, barriga sempre inchada, e fora o resto ali que eu falei, né? E eu comecei a aplicar, pensei, já que eu estou estudando, vamos começar a aplicar em mim mesmo. E assim, foi como tirar com a mão, assim, eu parei com a medicação, eu, graças a Deus, não tenho mais dor de cabeça. Eu tinha dores de cabeça, assim, 24 horas por dia, eu já levantava e ia dormir com dor de cabeça. E, graças a Deus, tudo passou. Às vezes, quando eu tenho a dor, eu cheiro um olhinho ali de Peppermint, né? Que abre, que alivia e que já... Claro, de vez em quando a gente toma alguma coisa, não vamos dizer que nunca, mas assim, melhorou muito, né? Então, vou explicar um pouquinho do que é o Ayurveda, né? Então, o Ayurveda é uma medicina indiana, né? Datada de mais de 5.000 anos, que ela é conhecida como a ciência da vida, né? Ele é um sistema médico, então, que ele trata as doenças através do autoconhecimento, através da conexão das pessoas com a natureza. Vamos embalar menos e descascar mais, né? Então, o Ayurveda, ele faz assim a gente tenta ensinar a pessoa a ela mesma se auto-observar e se curar. Então, ele não quer tratar a doença, mas ele quer manter a pessoa saudável. Então, o Ayurveda, assim, a gente tem os nossos doshas. Assim, o ser humano ele é constituído pelo Ayurveda, a nossa prakruti, que é a nossa epigenética. Nós somos divididos em doshas, tá? Vata, Pitta e Kapha. Então, o que é isso? Todos nós temos os três dentro de nós, mas a gente tem predominância de um dosha
no nosso corpo, tá? Então, o Vata ele é o espaço, ele é o ar. Então, ele é a energia do movimento, tá? Tudo que circula dentro de nós é Vata. Estou falando aqui, é o ar que está saindo. Sangue circulando, criatividade, pensamento, tudo é Vata. Então, é o movimento. O Pitta, ele é o fogo e a água, ele é a transformação, ele é o metabolismo. Tudo que digere em nós, tá? É Pitta. Digamos, a gente digere tanto alimentos quanto emoções. Então, a gente precisa desse dosha ativo. E o Kapha seria a terra e a água, que é o bar, tá? É a nossa estrutura. Então, eu estou de pé aqui por causa dos meus ossos, dos meus músculos, os órgãos, tudo isso é estrutura, é o barro que nos forma, que nos deixa de pé. Então, eu vou dizer assim, por cima, e vocês vão começar a se identificar, então, para ver quem é Vata, quem é Pitta e quem é Kapha, tá? Então, a pessoa Vata, tá? A pessoa Vata, então, como é ar e éter, é muito vento dentro da pessoa, tá? Então, elas são pessoas normalmente muito magras, que não engordam, assim, têm dificuldade de engordar, passam a vida toda sendo magrinhas. Elas podem ser muito altas ou muito baixas. Elas têm as juntas mais secas, sabe? Quando a gente fica dando aqueles estalos assim de pé, de mão. Isso é falta de lubrificação, né? Nossas juntas secas. Mãos e pés muito gelados. Inverno, verão, normalmente a pessoa está com as mãos e os pés gelados. Cabelo fino e encaracolado. A pele normalmente é seca, pode ser áspera ou rachada. Aquela pessoa que tem que sempre ficar se hidratando, passando hidratante, sabe? Está sempre mais áspera a pele. Quadris estreitos. E os olhos, eles podem ser cinza, azul escuro ou castanho escuro. Tá? É a pessoa, assim, que quando ela está muito desequilibrada, ela fica muito nervosa, ansiosa. É a pessoa da insônia, é a pessoa assim, da preocupação. Eu estou pensando amanhã, eu não estou pensando hoje, sabe? Que mais? Ela é muito criativa também, só que ela inicia projetos, ela tem várias ideias, só que ela não bota no papel. Ela não vai, ela até faz, digamos, o projeto, mas não dá sequência, sabe? Então, ela é mais avoada, fala rápido, mas às vezes sem muita coerência, ou que nem assim, com as amigas. Eu estou conversando aqui sobre a roupa, de repente eu me lembro que comprei um shampoo novo, e sabe, eu vou falando de vários assuntos ao mesmo tempo, ou vou fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, mas eu não termino nenhuma. É a pessoa assim que sofre de indigestão, muitos gases, flatulência. O foco central da pessoa Vata é no intestino grosso. Então, é ali que é os problemas, a constipação, já que a pessoa é muito seca, sabe? Então, vários probleminhas. Já a pessoa Pitta, que é a pessoa do fogo e da água, ela tem o corpo médio, sabe? Aquela pessoa que está sempre mediana, vai na academia, ganha músculo, quer perder um pouco de peso, perde. É a pessoa do corpo bonito, do corpo mediano ali, que não engorda e não emagrece, está sempre se mantendo. Ou engorda 2 quilos, perde 2 quilos, sabe? Ela tem boa musculatura. A pele tem normalmente sardas, manchas de pele tipo acne, ou bastante pintas no corpo. Cabelos, normalmente eles são finos e mais de cor alaranjada. Mas não necessariamente o cabelo tem que ser alaranjado, né? Mas é um cabelo mais fino. Olhos mais claros, normalmente é aquele azul mais claro ou verde claro. Eles têm os olhos brilhantes, assim, são aqueles olhos que tu olha para a pessoa e fica admirando os olhos. E eles têm o cabelo branco mais precocemente, né? Normalmente, às vezes, a pessoa com 30 anos
já está com os primeiros fios brancos, ou 22 já tem cabelo branco. A minha irmã está com 30, já tem umas mechas, sabe? Então, mas isso é muito o fogo, o estresse. Porque como a pessoa pita, ela tem muito fogo, ela é muito explosiva, ela é muito raivosa. Ela é de te apontar o dedo na cara e dizer, eu te falei que estava errado, sabe? Ela nunca assume assim a culpa, eu errei. Normalmente ela bota a culpa na outra pessoa, sabe? Ela faz uma tempestade num copo d'água. Então é essa explosão, esse estresse, esse excesso de fogo que faz a pessoa ter azia, refluxo, gastrite, as infecções, todas as ites, assim, qualquer inflamação, mesmo acnes, psoríase, problemas de pele, alergia, tudo isso é causado pelo excesso de pita dentro do corpo. Então, não que a pessoa pita tenha isso exclusivamente, só quando ela está alterada, quando ela está em desequilíbrio. A mesma coisa a pessoa vata, ela não tem que ser necessariamente ter a pele seca, ter o intestino preso. Não. Se o vata está demais no corpo dela, se ele está muito desequilibrado, é que acontece esse tipo de coisa, sabe? E claro, a pessoa vata pode ter o pita desequilibrado, pode ter o kapha desequilibrado e assim sucessivamente. Já a pessoa kapha é a pessoa da terra e da água, então é o barro, né? Ela normalmente tem uma estrutura corporal grande, ossos grandes, o corpo mais carnudo, ganha um peso com facilidade e tem bastante dificuldade de emagrecimento. Então, elas têm mais propensão à obesidade. Cabelos pretos, grossos e escuros. A pele, normalmente, é a pele mais bonita, é a pele mais saudável, a pele mais viçosa, mais brilhosa dos 3 doshas. Olhos grandes, marrons e suaves e cílios bem volumosos. É a pessoa do excesso de muco. Todas as gripes que temos no inverno, as bronquites, as rinites, tudo isso é causado pelo excesso de muco que o vata que o kapha tem dentro dele. E isso aumenta no inverno. Claro que todos nós criamos muco no inverno, mas o kapha ele agrava mais. Ele tem mais coriza, mais problemas respiratórios, as pneumonias, tudo isso é o excesso de kapha no corpo. Alguma dúvida mais ou menos sobre isso? Não? E também no Ayurveda, assim, a gente trabalha muito o dinacharya, que são as rotinas diárias. Então, as pessoas elas têm que ter rotina, né? A mente precisa de uma rotina, o corpo precisa de rotina. Pode ver, quando a gente está meio largado, desleixado, parece que as coisas não funcionam, as coisas não andam, né? E quando tu tem um pouquinho mais de, não digo regras, mas que tu tenha rotinas, não tem outra palavra. Tudo começa a fluir mais. E no caso ali, o dinacharya seria o termo ayurvédico e a cronobiologia, que é o ritmo circadiano, que é agora falado pela medicina moderna, né? Então, o Ayurveda já vem falando da rotina diária há muito tempo, e a medicina moderna agora que começou a estudar, então, a cronobiologia. A Prakriti, então, que eu falei, que para o Ayurveda nós somos definidos por doshas, e nossas doenças são definidas pelos doshas. E a epigenética, então, trabalha com a parte do DNA, né, dos genes herdados. E o Agni e a microbiota intestinal. O Agni é o nosso fogo digestivo. Então, para o Ayurveda, se você não tem digestão, se você não tem digestão, você não tem saúde. Tá? Se o teu sistema digestório não funciona, tu pode comprar o suplemento mais caro, comprar o sal rosa lá do Himalaia, que tu não vai digerir. Tu tem que ter um sistema digestivo bom. Então, o foco do Ayurveda, sempre que chega uma pessoa com alguma doença, a gente trabalha primeiramente a parte intestinal, a parte do Agni. Vamos melhorar a tua digestão, porque a dor de cabeça foi causada por falta de digestão. A fibromialgia foi causada por falta de digestão.
as ites da vida, tudo tem uma explicação, mas tudo começa no intestino, na parte da microbiota, então, que agora a medicina moderna começou como dizer, a considerar que é o nosso segundo cérebro, né? E o Ayurveda já vem falando isso há muito tempo. Então, isso aí. O que tu quer dizer com o Ayurveda no inverno? Ah, sim. Então, a gente tem as rotinas, no caso, então, que são os dinacharyas, e a gente tem também a ritucharya, que seria a alimentação conforme as estações do ano. Então, no verão, o nosso Agni, que é o nosso fogo digestivo, ele está bem aceso, né? Porque fogo com fogo dá explosão. Então, no verão, a gente tem que se alimentar de forma mais branda. Alimentos mais leves, muita água, alimentos crus, então, né? Frutas leves, frutas da estação, saladas. Aí sim a gente pode comer as saladas cruas. Já no outono e no inverno, o nosso Agni ele começa a diminuir. Ele começa a ficar mais apagadinho. Então, o nosso corpo pede alimentos quentes. O nosso frio aqui ele é muito úmido, né? Então, úmido e frio, então a gente precisa aquecer o nosso corpo. A gente não pode colocar mais coisas frias dentro do nosso corpo. Muitas pessoas acordam de manhã e tomam um copão de água gelada. Pensa, o nosso corpo estava dormindo, o nosso fogo estava apagado. Mas daí ele começa a acender quando a gente acorda. Aí tu vai lá, meter um copão de água gelada no fogo, o que vai acontecer? Vai apagar essa água. Então, a tua digestão ali já começa a ficar comprometida. Então, por isso que no inverno, tanto no inverno quanto no verão, o Ayurveda nunca recomenda alimentos frios, né? Nunca recomenda alimentos gelados. Mas no inverno, a gente tem que cuidar mais e consumir alimentos mais quentes, como sopas, caldos, água morna, chás. Aquecer, manter o corpo aquecido. A primavera é o momento de detox, porque a gente está derretendo o muco do inverno. Então, a gente precisa fazer um detox de primavera para que todas as ites não comecem a aflorar na primavera, né? As renites da vida, que daí está todo mundo com renite. Por quê? Porque o muco está derretendo. Então, se a gente faz um detox ali uma semana, 15 dias antes do início da primavera, a gente consegue limpar esse muco. Então, são várias coisinhas assim que a gente vai introduzindo para melhorar a nossa imunidade. Claro que a gente mexe muito com a alimentação, então é uma dor assim para as pessoas que nem o ozônio vai lá e faz, não tem que mexer muito na alimentação. Claro, a via sistêmica mexe na parte nutricional, né? Mas não que tu vai dizer, não, vamos cortar o açúcar. Não, né? Mas a nutricionista, ela precisa mexer um pouco mais na ferida. Então, quando fala da alimentação, as pessoas já ficam meio assim, mas vou ter que comer isso, vou ter que cortar aquilo, sabe? O Vata pode tomar vinho, mas o Pitta não. O Kapha também não é indicado. Mas um vinhozinho, né? Uma tacinha também não vai matar ninguém. Eu não sou radical, eu sempre acho que a gente tem que comer de tudo, mas não tudo, né? Sim. A gente aplica um teste. E a gente ainda tem os doshas da mente, né? Que é o Rajas e o Tamas. Então, um é agito, o outro é parado. O Rajas é a agitação e o Tamas é a depressão. Então, a gente também tem que equilibrar esses doshas da mente, sabe? A maioria pode tomar. Tipo, o gengibre é universal. Tá? O gengibre é para todos os doshas. Porque ele é estimulante, né? Ele é digestivo, ele é anti-inflamatório, então todos os doshas podem tomar. Claro, alguns devem consumir a raiz, outros devem consumir o pó, o gengibre em pó.
Que nem o Kapha, ele é bom consumir o pó, porque o pó ele é mais forte, ele é mais concentrado. Já o Pitta, que sofre muito de azia ou refluxo, deve consumir a raiz, assim como o Vata também não pode, que seque muito, tem que consumir a raiz, sabe? A canela tem casos e casos, né? Tipo, um Vatinha que é muito magrinho, não é bom consumir muita canela, porque como ele é termogênico, né? Ele também, às vezes, ajuda a emagrecer um pouco. Então, é melhor não usar para todo mundo, né? Mas o gengibre é universal. Sim, nós temos os três, tá? Normalmente, tu tem a predominância de um, mas você vai ter o recessivo junto, tá? Existem também tridoxas, mas é mais raro, é tipo olho verde, 2% da população. As pessoas tridoxas normalmente são as mais saudáveis, assim, elas não ficam doentes, sabe? Quer dizer, não ficam muito doentes, né? Mas sim, tu vai ter a predominância de um e o recessivo. Isso, mas tu pode marcar, quando tu fizer o teste, tu pode marcar os três, né? Vai ter coisas que tu vai se identificar com os três doxas. Mas um vai predominar. E daí, às vezes, no teste, tu pode ser a tua prakriti, que é a tua origem, vata. Mas o teu desequilíbrio pode estar em pita, pode estar em kapha, no momento. Por isso que o teste ele é feito no momento, depois a gente faz o tratamento, faz o teste de novo para ver como se voltou a tua origem ou não, sabe? Daí algumas práticas, então, de rotina, né, da nossa rotina, do nosso dinacharya. Quando a gente acorda, a gente tem uma saburra na língua. Não sei se vocês já se auto-observaram. Vai na frente do espelho, bota a língua para fora e vê a saburra que tu tem na língua. Muitas são brancas, pegajosas, algumas são mais avermelhadas e pode até ter umas mais esverdeadas. Isso é conforme a tua digestão da noite anterior, tá? Porque quando tu tá dormindo, o teu organismo ele bota para fora as toxinas e um dos locais que ele expele é a língua, né? Suor, fezes, xixi, isso tudo é excreção. Então a toxina também sai pela língua. Então o que a gente faz? Muitas pessoas elas escovam a língua, mas a gente não deve escovar a língua. A gente tem que pegar um raspador de língua ou senão uma colher de sopa, tirar essa saburra da língua, passar com cuidado, claro, para não machucar, passa 2, 3 vezes ali, enxagou a tua boca e sim tu escova os dentes. E não escova a língua, não tem necessidade, porque a cerda vai fazer com que penetre ali a saburra, entendeu? Ou o que restou da saburra. Então não escovem a língua. Aí depois que você escovou seus dentes, você vai tomar um copo de água morna, tá? Um copo de 200, 300, quem consegue tomar 500 ml, ótimo. Mas se conseguir uns 300 ml, já está muito bom. Então, tome essa água morna, mas água morna assim, ó, tipo, pega da torneira elétrica, da parte bem quente, ou esquenta uma aguinha, não pega água fria agora da torneira, porque você tem que acender o seu fogo, o seu Agni, o seu fogo digestivo. E essa água já vai começar a tua desintoxicação. O que sobrou ali de resto da noite vai sair, vai limpar, vai para as fezes, entendeu? Então tomem água morna, pode ser água morna pura, pode ser água morna com limão, só que não precisa assim espremer meio limão nesse copo, botem gotas de limão. As pessoas vão muito, que eu tomo um limão, tomo meio limão espremido, não tem essa necessidade, são gotas de limão. Você pode colocar as pessoas kapha, que tem muito muco, uma colher de chá de mel nessa água morna, porque o mel ele é adstringente, o mel seca muco. Então o vata já não pode usar muito mel, porque ele já é seco, magro. Mas o kapha e o pitta podem usar o mel. Claro, quem tem diabetes não, né? Mas assim, a pessoa que não tem diabetes pode usar perfeitamente. E daí vai modulando. Um dia toma água pura, outro dia toma água com
com limão, outro pode ser com mel, ou 15 dias uma água, 15 dias outras águas, mas que isso vire rotina. Que tomem a água todos os dias ao levantar. É raspar a língua e tomar água. Dali uns 20 minutos, daí tu vai tomar o teu café. A gente também fala muito do agradecimento, da oração, vai conforme... O Ayurveda ele não é religioso, mas a gente agradece, tá? Agradece por sermos perfeitos, por termos uma saúde boa, por termos casa para morar, por estarmos de pé, entende? A gente tem que agradecer. Se tu levantar pela manhã e agradecer todos os dias por 3 coisas boas que tu tem no dia, o teu dia já vai começar melhor. Então, se conecte com a natureza, agradeça, faça respirações. A gente fala muito de pranayamas também, que são as respirações, né? Tem vários tipos de respirações para cada dosha. Tem também a meditação, quem conseguir meditar, que seja por 5 minutos. Aí sim, tu levanta da cama, ou sai do quarto e vai viver o teu dia. Mas sempre lembrar de ser grato por tudo que a gente tem. E também o uso de especiarias medicinais, né? A gente usa muito a cúrcuma, que é anti-inflamatório, o gengibre, vários chás, usa-se os óleos essenciais, tem toda a fitoterapia. Então, todas as doenças são tratadas só com alimentação, fitoterapia e respiração, sono, exercício físico, né? A parte mais natural possível. O yoga, né, Julie? Tem vários tipos de yoga, para cada dosha tem um yoga diferente. O Vata, como ele é muito agitado, ele teria que ter um yoga mais meditativo, mais respiratório. O Pitta, ele é muito competitivo, porque o Pitta quer sempre, ele é perfeccionista. Então, ele sempre quer ganhar. Ele sempre quer acertar, né? Ele sempre quer fazer o melhor. Então, também tem que ser... O Pitta já se adapta bem para uma yoga de movimentos mais rápidos e tal, né? O flow, né? E o Kapha, que é o gordinho, ele precisa de movimento, de uma yoga mais rápida, né? Que sue mais, né? Então, a saúde não é ausência de doença, mas o equilíbrio dinâmico entre o que comemos, pensamos e vivemos. Aí algumas doenças que a gente mais trata que eu mais trato aqui no município, né? Fibromialgia, que é muitos casos de fibromialgia. E a fibromialgia também, a fibromialgia ela é causada por menstruações não sangradas, porque a gente começa a se privar da menstruação muito cedo, né? Com anticoncepcional, com DIU. Às vezes meninas de 13, 14 anos já estão tomando anticoncepcional, porque daí o médico vai lá e trata aquele sangramento mais forte com anticoncepcional. Então, a fibromialgia, ela é uma dor da mulher, tanto das menstruações não menstruadas, quanto do peso e das emoções que elas carregam e as dores não sentidas. As dores não sofridas, que elas carregam isso para elas, né? Então, a gente também faz essa parte mental, não tanto quanto a Patrícia e a Silviane, né? Essa parte de terapeuta eu nem me intitulo muito, mas a gente trabalha em conjunto para melhorar essa questão emocional também, né? Menopausa, endometriose, enxaquecas, infecções urinárias, muitas candidias recorrentes nas mulheres, dislipidemias, tem muita diabetes, não me toque, muito caso de diabetes. Ansiedade, depressão, obesidade, né? Esses são alguns dos mais recorrentes. Aí aqui tem algumas fotinhos, que eu não consegui achar muita foto no meu celular, mas dos grupos ali, do IntegraPix, né? O Ruge, que é o pai do Ayurveda aqui no Brasil, que é o mestre do Ayurveda aqui no Brasil. Então, se quiserem procurar alguma coisa sobre o Dr. Ruge, ele tem uma escola também em Minas Gerais. Ele é excelente, né? E é isso. Tem alguma dúvida ainda? Muito obrigada.